7 e no versículo de número 24 a seguir. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7 e versículo de número 24. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Aleluia. Glória a Deus. Vou esperar pelos outros, né? Para que todos nós acompanhemos a leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Alguém ajuda o irmão comigo para achar o texto? Glória a Deus. Aleluia. Vamos à leitura. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e a põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não a põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela não caiu. E ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Aleluia. Podeis se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Observamos, irmãos, esta passagem bíblica, a qual o evangelista Mateus deixou escrita, né, relatada, para o nosso conhecimento, para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Este corpo, a qual é a sua igreja, aonde é constituída de vários membros, aonde cada um tem uma função neste corpo, aonde o próprio Deus, Jesus Cristo, ele é o cabeça, ou seja, né? É ele quem controla, né? É ele quem comanda, é ele quem direciona. Aleluia. É ele que é o caminho a nós seguir. Observamos, irmãos, que essa parábola, ela vem logo após o sermão da montanha, né? No capítulo de número 6, do 5 adiante, Jesus vai chamar o seu discípulo e ele vai começar a lhe dar um ensino, um sermão acerca do reino de Deus, acerca das coisas espirituais. E Jesus vai passar desde capítulo número 5 e ele vai chegar até o número 7 e ele vai propor para o seu discípulo essa parábola. Essa parábola que alguns conhecemos como os dois construtores, alguns conhecem como os dois fundamentos, mas todas são a mesma coisa, ou os mesmos significados.
Observamos que essa parábola também ela se encontra registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6. Observa-se como que Lucas deixou ela escrita: eu vos mostrarei a quem é semelhante aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. É semelhante a um homem que edifica uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que constrói uma casa sobre a terra, sem alicerce, contra a qual a corrente bateu com ímpeto e a casa logo caiu, e a sua destruição foi grande, né? O grande diferencial aqui está aonde, né? Nós construímos a nossa casa, ou de que maneira nós construímos esta casa, se é sobre a areia ou se é sobre a rocha. Mas Jesus vem trazer este ensino repreendendo acerca daquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não a praticam. Ou seja, né, irmão, não adianta nós sermos somente ouvintes da palavra de Deus, não adianta somente nós estar na igreja, ouvir na igreja, ou ouvir a pregação que aqui está sendo pregada, ministrada, se nós não colocarmos em prática na nossa vida. Se nós vir na casa de Deus, nós ouvir a palavra qual está sendo pregada, e nós sairmos lá fora, e nós não colocarmos em prática, Jesus está dizendo que nós somos insensatos. Jesus está dizendo que nós somos imprudentes, ou seja, ouve e não pratica. Tiago disse: seja praticante da palavra e não ouvinte. Certa ocasião, os judeus chegaram a Jesus e disseram para Jesus que eles eram filhos de Abraão. Jesus disse: olha, não adianta vocês saírem por aí dizendo que vocês têm por pai Abraão. Não adianta vocês dizer que vocês são filhos de Abraão. Não adianta vocês dizer que vocês são judeus, que vocês praticam o judaísmo, que vocês creem em um Deus todo-poderoso, mas se vocês não praticam a palavra de Deus, se vocês não me aceitam, Jesus disse: olha, até dessas pedras Deus pode fazer filhos a Abraão. O machado já está colocado à raiz da árvore, e toda a árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. Esse produzir fruto, irmão, é o praticar a palavra de Deus. Esse produzir fruto é colocar em prática na nossa vida aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. Porque senão, olha que Jesus ele traz uma repreensão. Um pouco antes dele, faz uma introdução, um pouco antes dele entrar na parábola, ele diz: e então lhe direi abertamente, não vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí depois ele entra, né, na parábola do sermão, ou chamando a atenção, né? Ou seja, eu já tenho vos ensinado, eu já tenho lhe mostrado o caminho, eu já tenho pregado o evangelho do reino, eu já tenho vos falado das coisas concernentes ao reino de Deus, mas vocês não praticam. Observa-se que multidões vinham até Jesus, observa-se que multidões ouviam
ouviam os seus sermões, mas nem todos praticavam aquilo que ouviam. Uns vinham porque tinha fome, outros vinham porque tinha sede, outros vinham porque era enfermo, queria ser curado, outros queriam andar, outros queriam ouvir, outros queriam enxergar. E Jesus o curava, porque Ele é Deus, Ele é onipotente, e na sua onipotência Ele é o Todo-Poderoso, e na sua onipotência não há nada impossível a qual Ele não pode fazer, a qual Ele não possa realizar. Mas esse não é o intuito do Evangelho. Isso é somente para que se cumprissem as profecias. Isso era para identificar que Ele é o Filho de Deus. Quando João deixa relatado no seu Evangelho, onde ele diz que Jesus caminha sobre as águas, Ele está nos mostrando a divindade de Cristo, porque nós entendemos que nunca houve e nem nunca haverá homem que andará sobre as águas. Aleluia, glória a Deus, somente o nosso Jesus. Quando o evangelista Mateus ele narra Jesus ali com seu discípulo na pesca maravilhosa, para mostrar o poder de Cristo. Tudo isso é para que nós viéssemos hoje ler e crer e acreditar, ter fé, certeza, convicção no Deus a qual nós estamos servindo. Um Deus que criou todas as coisas, um Deus que criou o homem, os animais, a terra, o mar. Um Deus que a Bíblia diz que a terra, o mundo todo e toda a sua plenitude pertence a Ele. Um Deus todo-poderoso. Um Jesus a qual ensinou no passado, e um Jesus a qual nos ensina hoje por intermédio da sua santa palavra. Nós não queremos naquele dia ouvir Jesus dizer: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Às vezes lemos esse texto e nós atribuímos a outras pessoas. Às vezes lemos esse texto e atribuímos aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aleluia, glória a Deus, aos nossos irmãos, mas nós temos que aplicar na nossa própria vida. Jesus aqui não está falando com pessoas ímpias. Jesus chama em particular o seu discípulo, e Jesus agora vai propor para eles esta parábola. Não adianta, irmão, nós dizer que somos discípulos se nós não somos praticantes da palavra de Deus. Você pode até dizer que você é cristão, mas não discípulo. Porque cristão é todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus. Agora, discípulo é aqueles que ouvem e praticam, aqueles que colocam em prática na sua vida diária. Quando nós chegamos na casa de Deus, quando nós ouvimos uma palavra, essa palavra nos confronta, essa palavra mexe com o nosso ego, essa palavra mexe com a nossa pessoa. Nós temos que sair lá fora e depois ter vontade de mudar, ter vontade de praticar aquilo a qual nós aprendemos, ou abandonar aquilo a qual nós fomos questionados. A palavra ela tem que confrontar a nossa vida. A palavra de Deus já tem que nos fazer cada dia mais e mais ser pessoas melhores, pessoas diferentes, ou seja, ser o sal da terra e a luz do mundo. O sal aqui, irmão, Jesus não está dizendo acerca de temperar, não. Ele está dizendo acerca de salgar mesmo. Porque o sal, nesse contexto a qual estava sendo dito, o sal, ele era colocado para preservar. Ou seja, enquanto a igreja ainda estiver na terra, essa terra será preservada. Porque a igreja é o sal da terra, é a igreja que dá o equilíbrio, aleluia, glória a Deus. É mediante a palavra de Deus que nós aprendemos
só, ele é fraco, ele é falho. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Aleluia. Mas as coisas só irão acontecer na nossa vida se nós começarmos a praticar. Tem coisas, irmãos, que é princípio. E princípio tem que ser observado. O filho quer ser abençoado, qual que é a palavra para o filho? Honra teu pai e a tua mãe. É princípio bíblico. Se o filho não honra, como que ele vai ser abençoado, né? É princípio. O marido, ele quer ser respeitado pela sua esposa. Ele quer que ela seja submissa a ele. Então pratica o amor. Jesus disse, né? Para que nós venhamos amar a nossa esposa como ele amou a sua igreja. Então quando há amor, irmãos, há submissão. E a submissão fica fácil, né? De praticar quando o marido ele cuida bem da sua esposa. Quando ele ama, né? E esse amor que Deus está dizendo não é amor. Não é um amor. Não é sentimento. Não é atração física. Não é desejo. Esse amor é decisão. Eu decido amar. Indiferente ou independente daquilo a qual aquela pessoa pratica para com a minha vida. É uma decisão, né? É o amor de Deus, o amor ágape, né? Nós merecíamos o amor de Deus? Nós não merecíamos o amor de Deus. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou. Nós não tínhamos feito nada digno de receber misericórdia de Deus. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou. Ele amou de uma maneira tão grande, né? Que a Bíblia diz que Ele deu o seu Filho, né? O unigênito, o único Filho, para morrer por nós. E isso vai mais além ainda. O próprio Deus, Ele morreu por nós. O próprio Deus, na pessoa do Filho. Lá em Filipenses, capítulo 2, né? Vai dizer que Jesus, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo e desceu em condição de homem. E sendo homem, ele desceu na condição de servo. E como servo, ele se entregou em sacrifício de cruz, aleluia. E para que este sacrifício? Para pagar uma dívida que não era dele, uma dívida que pertencia a você e a mim, aleluia. E essa dívida foi paga lá na cruz do Calvário, quando ele bramou em alta voz dizendo: tetelestai, ou seja, está consumado. Aleluia. É esse Deus a quem nós devemos servir. É este Deus a quem nós devemos prestar culto. Não é um Deus a qual nos pede algo e não nos dá o exemplo. Quando ele diz para o seu discípulo que aquele que quisesse ser o maior deveria ser o menor, antes ele deu o exemplo. Ele mostrou, aleluia, glória a Deus. Ele foi lá, sentou na condição de servo. Diz: vem aqui, meus filhos, eu vou lavar os seus pés. Ele começou a lavar os pés de um por um dos seus discípulos. Quando chegou na vez de Pedro, Pedro disse: Senhor, o Senhor não lavará o meu pé. Ele disse: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. E Pedro disse: Senhor, então não lava somente os meus pés, lava também o corpo inteiro. Jesus disse: você não precisa lavar o corpo, porque o corpo já está limpo, porque a minha palavra já vos
limpou. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos purifica, ela nos dá a direção exata. Aleluia. Ela traz aquilo que está nas trevas para a luz. A Bíblia diz: lamparina para os nossos pés é a sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Mas nós temos que ouvir e praticar. Tudo aquilo que nós ouvimos nos cultos, tudo aquilo que nós ouvimos relacionado à pessoa do nosso Deus, nós temos que colocar em prática na nossa vida. Não devemos só aceitar Jesus, né, irmão? Eu sempre digo aqui na igreja e prego, né, que a nossa salvação não é por obra, mas é pela graça. A palavra graça significa favor imerecido. Aquilo que nós não merecíamos, mas Deus, Ele nos deu. Mas tudo que nós fazemos depois que nós aceitamos Jesus não é para ser salvo. Nós fazemos porque nós somos salvos. Nós fazemos porque nós somos salvos. Porque Jesus nos limpou, porque Jesus nos purificou, Jesus nos deu a condição de escolher, pelo livre-arbítrio. Porque o homem, quando estava no mundo, ele não tem o livre-arbítrio, ele não tem o poder de escolher, porque ele é escravo de Satanás. Se ele não estiver a sua mente iluminado pela palavra de Deus, o próprio Jesus disse, irmão: ninguém vem até a mim se o Pai que está lá no céu não trouxer. O profeta disse que muitos verão, mas não enxergarão. Que isso? Ver e não enxergar? Ele disse: muitos ouvirão, mas não entenderão. Está certo? O próprio Jesus, na parábola do semeador, ele disse que tinha um campo, e o semeador semeou a semente, e a semente caiu em vários locais daquela terra. Um terreno à beira do caminho, né, onde passa os maquinários, os carros, terreno duro. A semente não entra. Falando da semente que caiu nas pedras, né? Toda lavoura tem um canto de pedra, né, irmão? Nasceu, não teve profundidade por causa das pedras, veio o sol, queimou. Outra caiu no meio do espinho, cresceu, o espinho cresceu junto, sufocou a planta, ela morreu. Mas uma parte foi semeada e caiu em uma terra boa. E essa terra, irmão, é o meu coração e o seu. Essa terra, por isso, é o nosso coração. E se você for colocar cada tipo de terra e colocar e observar na nossa vida, nós vamos ver que se aplica em nós. Pessoas que vêm, né, para a casa de Deus, ouvem a palavra, mas a palavra não entra. Não tem transformação, não tem mudança. Sai da mesma maneira que entrou. Coração duro, irmão. Coração duro. Pessoas que ouvem a palavra recebem, glorifica a Deus, chora, fica feliz, até aceita Jesus como Senhor e Salvador. Chega um dia de tribulação, provação, luta, não aguenta, abandona o Evangelho. E a mais perigosa, né? Aquela que cai no meio dos espinhos. Os espinhos é as coisas deste mundo, né? O dinheiro, a ganância, a soberba, a lascívia. Esse reino de Satanás, porque é de Satanás, irmão. O próprio Satanás disse para Jesus: olha, está vendo isso aqui? Mostrou todos os reinos do mundo, da terra, toda coisa, isso aqui é meu, isso foi me dado, e eu te dou se você se prostrar e me adorar. Esse é o reino de Satanás, irmão. Agora o reino de Cristo é o reino celestial. Aleluia. O reino de Jesus não é o reino deste mundo. Aleluia.
terra foi feito para aqueles que servem a Cristo Jesus. Mas isso não pode alicerçar a nossa fé, porque se isso estiver alicerçado a nossa fé, nós estamos alicerçados na areia. A nossa vida não está alicerçada na rocha. Por mais que a rocha em alguns lugares da Bíblia sejam Cristo, aqui nessa parábola não é Cristo, mas sim a palavra a qual ele está ensinando. Não adianta dizer Senhor, Senhor e não fazer o que eu vos mando. Serão os meus discípulos, serão os meus amigos, se vos fizerem o que eu vos mando, o que eu vos ordeno. Mas para nós devemos fazer o que ele nos ordena, ele tem que ser o nosso Senhor. Ele tem que ser o nosso Senhor. Nós temos que obedecer o seu senhorio, a sua palavra, o seu decreto. Quando o rei ordena, os súditos obedecem. Aleluia. Quando há um decreto, nós temos que obedecer. E não é só a Bíblia, não, irmão. É obedecer as coisas também aqui dessa terra, as leis cíveis. Jesus diz: nós devemos ser submissos às autoridades da terra, porque não há nenhuma autoridade constituída aqui na terra se do céu não for concedido. Pilatos, quando veio crucificar Jesus, ele disse: olha, você não sabe que eu tenho poder para te soltar e também eu tenho poder para te crucificar. Jesus disse: olha, poder nenhum sobre mim você não tem, se o do céu não te for dado. Ou seja, as pessoas só exercem poder, autoridade sobre a nossa vida se for concedido pela autoridade de Deus. Aleluia. Toda potestade, irmão, é construída por Deus. Potestade é autoridade, irmão, não é potestade maligna, não, autoridade dos céus. E quando fala de potestade, já vem logo o diabo, né? Potestade é poder. Principado, potestade, no contexto a qual o pastor está dizendo. Agora você fala assim, potestade maligna, né? Aí eu estaria dizendo do poder de Satanás. Mas nós sabemos que poder nenhum ele tem sobre a terra. Porque Jesus disse: todo poder, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. O inimigo, para tocar na minha vida e na sua vida, ele tem que pedir permissão para Deus. Ele tem que pedir para Deus. Jesus disse: Pedro, Satanás me pediu para te passar na peneira, como passa a farinha. Mas eu não permiti. Satanás, quando foi para tocar em Jó, ele teve que se comparecer diante de Deus. Ele teve que ter a permissão de Deus. Aleluia. O diabo não tem permissão para tocar na minha vida e na sua vida se Deus não autorizar. O apóstolo Paulo diz que não virá sobre a nossa vida nenhuma tentação a qual não seja humana, que nós não possamos suportar. E no mesmo momento que Deus manda a aprovação, Ele manda o escape. Aleluia. Glória a Deus. É de muita importância, a igreja do Senhor, nós alicerçarmos a nossa vida sobre a palavra de Deus, sobre o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Não é o evangelho da prosperidade, é o evangelho do céu. Jesus disse para que nós não viéssemos a juntar tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas para que nós viéssemos acumular tesouro lá no céu. Aleluia. Onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam, porque aonde estiver o nosso tesouro,
ali também estará o nosso coração. O nosso coração tem que estar direcionado para os céus. O nosso coração tem que estar direcionado a Deus. Nós temos que fazer que nem o apóstolo Paulo nos ensinou: entregar o nosso corpo em sacrifício santo, puro e verdadeiro ao Senhor Jesus. E esse sacrifício, sabe qual que é? O nosso culto racional. Entregar o nosso corpo para Cristo em santidade. Colocar o nosso corpo à disposição para pregar o Evangelho do Reino. Irmãos, Deus ele podia fazer, mas ele ortogou essa missão para a igreja. Nós somos os membros. Qual é a função dos membros? É fazer. A mão pega, a boca fala. Nós temos que fazer. Deus ele nos dá dons e capacitação, ele nos capacita para fazermos a sua obra, para sermos instrumento dele aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Voltando aqui, irmãos, para o texto da Bíblia. Nós sabemos que parábola era uma narrativa a qual Jesus ele usava para explicar verdades maiores, para que não era o intuito de Jesus confundir a mente das pessoas, não. Ele queria esclarecer. Então ele contextualizava para que as pessoas pudessem entender de uma forma mais clara e melhor os seus ensinos. Quando ele diz, né, a quem compararei? Eu vos mostrarei a quem é semelhante àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. É semelhante ao homem que edificou a sua casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs os alicerces sobre a rocha. Observa que Lucas ele vai dar um pouco mais de detalhes do que Mateus, né? Mateus ele escreveu o seu livro para os judeus, certo? Lucas escreve para os gentios e os gregos. Não é mensagens diferentes, são iguais, mas expostas de maneira diferente. Mateus alicerçou sobre a rocha. Lucas vai dizer que ele, além de cavar o buraco, abriu a rocha e alicerçou dentro da rocha. É como a gente vai fazer uma construção, né? Você vai ligar a broca, né? Ou bate-estaca, a broca fica meio pesada para chegar até na rocha. Mas vai que aquela bate-estaca batendo, chega na rocha, para, né? Deixa o concreto. Mas ali vai dar sustentabilidade, sim ou não? Aquela obra ela não vai afundar, né? Porque ela está sobre a rocha, certo? Se é um lugar que não há corrente, não há enchente, tranquilo, essa construção ela vai perdurar por muitos e muitos anos, porque ela está sobre a rocha. Mas quando ela está sobre a rocha, ela está na rocha. Na rocha, irmão. Aqui Lucas vai dizer que ela é cortada a rocha e ela vira uma peça com a rocha. Ela dá sustentabilidade, e se a corrente vir, a gente bater nela, ela não vai embora, porque ela está alicerçada sobre ou na rocha, certo? Nós temos que estar alicerçados na rocha. Aleluia. Como um em Cristo. E está na rocha. Às vezes aceitamos Jesus, mas nós não estamos vivendo nele. Mas não é aquilo que Jesus quer dizer. Eu estou só dando uma diferença do que Mateus escreveu do que Lucas escreveu. Mas a ideia é que ele está bem estruturado. Porque o homem que é prudente,
Quando ele vai construir a sua casa, ele faz uma fundação bem feita, bem caprichada. Coloca concreto, ferragem, né? Faz umas brocas fundas. Alicerça a sua casa, a sua vida espiritual. Na rocha. Vem a tempestade, né? Vem o vento, vem a torrente. O que é isso? Deus está dizendo, trazendo para nós hoje as provações, né? A dificuldade deste mundo, as tentações, os desejos. E se nós estivermos na palavra de Deus, se nós estivermos em Cristo, nós não vamos nos abalar. Eu já vi pessoas vir a Cristo por vários motivos, irmão. Nós, como pastores, a gente ouve muitas pessoas. Tem pessoas que vêm a Cristo porque ele quer ser próspero, ele quer ser rico, ele quer ter dinheiro, ele quer ser o primeiro lá no seu trabalho, ele quer ser promovido. Tem pessoas que vêm a Cristo, ele pensa que depois que ele tiver a Cristo, ele não vai ficar mais enfermo, não vai mais ficar doente. Tem pessoas que vêm para o Evangelho, ele pensa que ele vai ter, às vezes a sua esposa que foi embora vai voltar, às vezes o seu filho que está nas drogas, Deus vai libertar. Deus liberta, mas pode ser que não aconteça. E se nós tivermos alicerçado nessas coisas, nós não permanecemos, porque isso faz parte da nossa vida. A Bíblia diz que a chuva, ela chove sobre a casa do justo e também chove sobre o injusto. Jesus está dizendo, irmão, que a torrente, a chuva bateu sobre a casa que estava na rocha e bateu sobre a que estava também na areia. A única diferença aqui é que aquela que estava na areia, ela caiu, e a que estava na rocha, ela permaneceu, mesmo mediante as torrentes, a tempestade, os vendavais, ela não caiu. Os vendavais e as lutas que nós enfrentamos todos os dias. Se eu perguntar aqui quem tem problema, todo mundo vai levantar a mão, porque problema todos nós temos, irmão. Todos nós temos as nossas lutas diárias. Aquele que não tem luta financeira, tem luta na família. Aquele que não tem luta na família, tem luta com a enfermidade. Cada um de nós temos as nossas lutas a vencer. Mas sabe qual é a diferença? Que nós temos um Deus que nos conforta. Nós temos um Deus que nos consola. Nós temos um Deus que Ele quiser fazer, Ele faz. Aleluia, glória a Deus. Essa é a diferença. É ter um Deus, irmão, que não está restrito a nada. Paulo, a Bíblia diz que Paulo ele orou por 3 vezes e pediu para que Deus tirasse o espinho que estava na sua carne. Paulo era um grande evangelista. Paulo era um homem de Deus. Paulo curou muitas pessoas, mas não curou a si mesmo. Jesus disse para ele: Paulo, a minha graça, ela te basta. Irmão, a graça de Jesus, ela nos basta. A graça de Jesus, ela nos basta. O favor imerecido de Deus para a nossa vida nos basta. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele veio neste mundo com um propósito e ele venceu. Ele venceu a morte. Aquilo que estava decretado para mim e para você, Jesus venceu lá na cruz. E ele nos deu esse conforto, a qual nós podemos ter esse conforto de saber que a morte não pode nos deter, que a enfermidade não pode nos deter, que as lutas e as provações deste mundo não podem nos deter, não pode nos parar, não pode nos desanimar. O apóstolo Paulo diz: quando eu penso que eu estou fraco, forte eu estou, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia, glória a Deus. É quando nós oramos, é quando
cuida de nós. Aleluia. Ele diz: não fiqueis inquietos com o dia de amanhã. Não se preocupe com o que vai comer amanhã, com o que vai beber, com o que vai se vestir. Não se preocupe. Olhe para os passarinhos que estão no céu. Eles não plantam, eles não colhem, e eu sustento cada um deles. Olha para as flores, para os lírios, como que elas são lindas. Elas não costuram, não fabricam roupas, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como tal delas. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Enquanto nós estamos aqui buscando o reino, Deus está cuidando dos nossos filhos. Enquanto nós estamos aqui buscando o reino, Deus está cuidando em prover o alimento, as vestiduras para a nossa vida. Aleluia. Porque Ele é um Deus, e Ele é todo poderoso. Aleluia, glória a Deus. Esse oásis aqui, irmão, Jesus está dizendo, é como se fosse um rio seco, certo? Israel, ele tem duas épocas do ano. Uma época que é bem quente, que as águas, aqueles pequenos rios, eles secam de rachar o chão. Se for pesquisar na internet, até no dia de hoje, tem uma época que eles secam e criam aqueles grandes vales, né? Que se chama de oásis. E aí o construtor, as pessoas iam construir as suas casas na época da seca, né? Porque na chuva não dá para construir, né, irmão? A construção era construída sobre 3 camadas de pedras em cima da rocha, e depois usaram tijolo de barro e argila como argamassa. E um certo tempo do ano, ali também tinha a época da chuva, né, que aí nós temos aqui. Mas lá a chuva também, assim como a seca é muito intensa, a chuva também é muito forte. Então quando chove, a Bíblia vai dizer que os rios enchem, né? Aqui Jesus está dizendo, a chuva vem, enche os rios transbordam, e ele sai e vai naqueles vales. E ali tem aquelas casas construídas, como se fossem as casas que a gente constrói hoje. Alguns têm propriedade na beira dos rios, constrói a casa meio perto do rio, mas sempre essas pessoas que têm lugar de pesca, né? Aí quando um tempo o rio sobe, né? E ele vai até ali naquele rancho, né? E se aquela edificação ela não estiver construída sobre a rocha, estiver bem alicerçada, o que vai acontecer? Aleluia. Aquela água vai levar. Então assim era ali em Israel. Observa-se que os construtores, os dois construíram a casa. A Bíblia não vai especificar que maneira que era a casa, mas os dois construíram. A diferença é que eu creio que ele conhecia, né, a região, o lugar onde ele construiu, e ele já imaginou, ele já sabia que em certo tempo do ano viria a enchente, e ele ficou sobre a rocha, e o outro ele ficou sobre a terra, né? Ou sobre a areia. Não teve profundidade. Às vezes nós servimos a Deus, mas nós não temos profundidade. Tem crente que é crente raso. O que é errado? Pastor, não tem conhecimento. É uma fé superficial. Não tem certeza no Deus a qual serve. Não tem, é um alicerce na sua fé. Ah, serve quem é Jesus? Não sabe, né? O que é igreja? O que está alicerçado na nossa fé? Qual é o intuito de servirmos a Deus? Ou por que servimos a Deus? Qual é as promessas que Deus tem para nós? Nós temos que conhecer tudo isso, irmão. Porque se nós tivermos esse conhecimento, nós estamos alicerçados na rocha. O porquê que Jesus morreu por nós? Os irmãos aqui sabem, né? O pastor já ensinou. Se dizer que não sabe, né? Qual que é as nossas bênçãos em Cristo Jesus?
que nós temos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos remidos, né? Ele nos compra da escravidão, redenção. Em Cristo Jesus nós somos perdoados, recebemos o perdão. Em Cristo Jesus nós somos justificados, ninguém pode nos acusar pelos pecados outrora cometidos. Em Cristo Jesus nós somos limpos, santificados. Em Cristo Jesus nós somos filhos adotados. E como filho nós somos herdeiros das promessas de Deus para a nossa vida. Temos que ter a nossa fé alicerçada, porque daí nós não negociaremos a nossa fé, não trocaremos a nossa fé, né? Não faremos que nem Esaú, né? Trocou aquilo que ele tinha por direito, a sua primogenitura, por um prato de lentilha. Trocou aquilo que Deus tinha lhe dado por nada. Irmão, o que é 80 anos, meus filhos? Comparado com a eternidade. O que é viver 90, 100 anos na terra? Comparado com a eternidade. O que é isso? Não é nada. O que é carro, riqueza nessa terra, comparado com as mansões celestiais, a qual Deus tem preparado para mim e para você, porque Jesus disse: eu vou para o meu Pai, e na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar um lugar para vós, depois voltarei, vou buscar vocês, para que onde eu estiver, vós também estejais comigo. E o lugar já está preparado. Nós só estamos esperando a sua vinda. Nós só estamos esperando a sua volta. E essa volta pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. A trombeta vai soar, a qualquer instante a ordem vai ser dada, aleluia. E o próprio Jesus descerá dos céus com um grande brado e alarido, aleluia. E ele vai vir buscar a sua igreja, a qualquer momento. Paulo diz: olha, eu vou vos dizer um mistério, nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Se Jesus voltar hoje, irmão, nós seremos transformados, porque o corruptível não pode entrar no reino de Deus. Por mais que nós fomos chamados para ser santo, nós ainda não somos santos, certo? Nós fomos chamados para ser santos. Nós já aprendemos aqui, né? Santificação, sim ou não? Quem lembra que já aprendeu sobre santificação? Tem 3 estágios, né? Qual que é, minha esposa? Inicial, progressiva e total. A inicial, nós aceitamos Jesus. Santificação, já somos santos. Levantemos a mão, já recebemos a redenção, o perdão de Deus, fomos justificados, tudo junto. Certo? Aí depois nós estamos num processo de santificação. Qual que é esse processo? Dia após dia. É deixando cada dia um pouquinho, né? Quanto mais perto nós chegamos de Cristo, mais nós descobrimos que nós somos falhos, porque a glória de Deus nos mostra que nós somos pecadores. Aleluia. Aí depois tem a santificação total. Essa é só na vida de Jesus Cristo. Aleluia. Quando receberemos o nosso corpo transformado. Aleluia. Alicerçamos a nossa vida espiritual, alicerçamos a nossa casa, a nossa família, na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seguimos aquilo que Tiago disse, né? Não seja somente ouvinte, mas seja praticante da palavra do Senhor Jesus. Porque aquele que ouve e não pratica é como um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. A chuva bateu, a corrente bateu, e ela não suportou, e ela caiu. E Jesus disse: foi grande a sua queda.
Amém, irmão? Que Deus nos abençoe. Você está ouvindo? Nós já vamos embora, amém? 10 minutos para as 9 horas. Pastor Marcos, você fiel ao horário. 9 horas nós já vamos estar nos despedindo e ir embora, amém? Glória a Deus. O irmão está nos visitando pela primeira vez? Irmão Alexandre, nós estamos no Ministério Evangelismo de casa em casa. É um ministério itinerante e célula. Evangelismo nas praças, nas ruas, nos ônibus, nas cidades que vizinhas. E a minha esposa Lilian também, a evangelista Lilian, foi missionária no Chile. Glória. Seja bem-vindo em nome de Jesus. É um prazer, é uma honra. Deus Senhor essas coisas conosco. Estamos aqui para servir, tudo certo. Glória a Deus. Sempre que quiser as portas estarão abertas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqueles que conhecer Jesus, né? Eu quero lhe falar de um Deus tremendo que está lá no céu. Eu tenho livre.